senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como sempre, sexta-feira, você já sabe, não é dia de nós fazermos aqui o fechamento da nossa semana. Eu até estou um pouco atrasado porque tivemos aqui uns probleminhas informáticos aqui que precisamos resolver. Então vamos lá, pessoal, quero falar com vocês aqui então sobre o fechamento da nossa semana. Foi uma semana boa, foi uma semana positiva, foi uma semana onde conseguimos aproveitar aqui a retração que o mercado fez, não é? E conseguimos aqui ter uma semana com bons resultados. Apesar de que eu até acho que eles poderiam ter sido melhores em razão de alguns movimentos que o mercado fez, onde nós não conseguimos maximizar todos os resultados que gostaríamos de ter maximizados nessa semana. Mas, mesmo assim, como eu disse, foi uma semana positiva e como eu sempre falo para vocês, é preciso que nós estejamos sempre satisfeitos, não é? Porque senão o que acontece é que nós ficamos frustrados quando perdemos e ficamos frustrados quando ganhamos porque achamos que ganhamos pouco e poderíamos ter ganho mais. Na verdade, o nosso objetivo e o seu também tem que ser sempre o mesmo, não é? Nosso objetivo é vencer o mercado. E isso nós conseguimos fazer. Falamos sobre isso na segunda-feira, falamos sobre isso na live de quarta-feira. Então foi uma semana bastante boa, onde conseguimos aqui rentabilizar, conseguimos acertar, conseguimos prever a direção do mercado, acertamos fundamentalmente nos movimentos que o mercado iria realizar. E veja, isso é muito importante e aqui é que eu quero também falar com você. Veja o quanto é importante nós conseguirmos entender os fundamentos do mercado, porque realmente você está vendo e aqui está constatando que a técnica ela é muito importante para nós, porque é através da técnica que nós encontramos os melhores locais, os melhores pontos, não é? Porque nós sabemos que naqueles determinados locais, naqueles determinados pontos, o mercado vai fazer aquele movimento que nós queremos que ele faça, ou seja, vai fazer aquela vela que o Eugênio gosta, não é? Que eu sempre explico para vocês que ali é o momento de nós entrarmos. Então, eu espero que você tenha aproveitado muito bem essa semana, que tenha sido uma semana positiva para você. E eu espero também que você tenha conseguido ter aqui ficado positivo nessa semana, que você tenha feito uma eficiente gestão de risco, que você tenha feito uma eficiente gestão monetária. Pois eu ensinei tudo isso para você lá nas estratégias, no Trading Plan, tudo isso eu tenho passado para você. Então veja que essas lives semanais, esses vídeos semanais onde eu mostro para você os resultados, servem para que você veja que a metodologia que eu ensino para vocês, se você aplicar ela realmente com disciplina, ou seja, se você agir realmente conforme eu tenho passado a orientação para você, você consegue ser lucrativo, você consegue fazer as operações. Sei que muitas vezes é difícil, não é? Nós termos coragem quando vemos aquelas velas vermelhas, muitas vezes é difícil, como foi o caso aqui desta semana, não é? Tivemos duas velas aqui, onde nós conseguimos entrar bem aqui. Sei que algumas pessoas aqui, até na live de quarta-feira, falaram sobre isso também, que haviam conseguido entrar, fazer boas entradas no mercado. Então, mas o principal é o quê? Nós conseguimos prever no início da semana, conseguimos ver o que o mercado faria, quais eram os movimentos que o mercado iria realizar. E isso foi importante, porque conseguimos dessa forma aproveitar os pontos técnicos, utilizamos as correlações e com isso conseguimos aqui fazer um bom resultado. Então vou procurar ser breve aqui também para mostrar para você. Então você já sabe, a maioria de vocês me acompanha e já sabe das entradas que tínhamos aqui no decorrer da semana, ainda falamos disso na quarta-feira. Então eu só apenas quero dar para vocês agora os pontos de fecho, onde eu fechei as posições e a rentabilidade que essa semana gerou, não é? O que deu certo e também o que deu menos certo. Então vamos começar como sempre aqui no SP500. Eu fechei as minhas duas entradas, você lembra que essas entradas aqui eu fui estopado aqui. E falei disso na quarta-feira, não é, pessoal? Fui estopado aqui nessa vela, voltei a entrar novamente aqui no mercado, então, porque realmente ele veio na zona que nós queríamos que o mercado viesse. Fechei, então, as minhas duas operações aqui quando o mercado
no encerramento desta vela aqui, que encerrou às 19 horas, essa vela aqui que vocês podem ver, abriu às 15 e encerrou às 19 horas. Então foi o horário que eu encerrei as minhas posições aqui. E encerrei geral, todas as minhas posições encerrei nessa hora hoje para fazer o fechamento da semana. O mercado já teve mais aqui embaixo, agora há pouco. E isso é o que, pessoal? São, na verdade, outros investidores que também estão realizando os seus lucros aqui. Mas veja, o mercado está terminando praticamente em máximos aqui. Para a próxima semana, ou seja, temos os nossos máximos históricos aqui na zona dos 3.400 pontos aproximadamente, não é? Então veja, é possível que nesta zona toda que estamos aqui, vamos ter que ver aqui como que o mercado vai se comportar aqui no início da semana, tá, pessoal? Vamos ver aqui se vamos ter realizações aqui nesta zona, se o mercado vai corrigir. Vamos ver se durante o fim de semana algo se altera. Para já, continua tudo igual, o mercado continua toda da mesma forma, nada se alterou. Ou seja, o paradigma permanece o mesmo, o sentimento do mercado permanece o mesmo e vocês podem ver isso. Sempre que o mercado corrige as zonas que são zonas interessantes, não é? O mercado volta, ou seja, a comprar. Vamos ver aqui, vamos puxar esse FIBO aqui que nós utilizamos para fazer a nossa entrada. Vamos puxar ele aqui para esta zona, veja. O mercado está, quando ele vem nesta zona de anterior resistência, veja que sempre que ele se aproxima aqui ó, no 38 foi comprado, quando chegou aqui no 50 compramos novamente, não é? Ou seja, o mercado está comprador sempre nesta zona. Então vamos vigiar esta zona aqui na segunda-feira e vamos ver exatamente o que o mercado vai fazer. Então, SP500, encerrei as minhas posições aqui, o Nasdaq encerrei também na mesma vela, no fechamento da mesma vela, as minhas entradas que eu tinha aqui, você lembra também, essa é a primeira entrada que eu tinha, fui estopado aqui com lucro pequeno, não é? E depois voltei a entrar com 3 posições aqui embaixo, quando veio na nossa linha de suporte e na nossa zona aqui que tínhamos demarcado como sendo a zona interessante. No encerramento desta vela aqui, então das 19 horas, fechei as minhas posições do Nasdaq. Da mesma forma, na mesma vela, encerrei as minhas apenas 2 posições que eu tinha no Dow Jones, também encerrei aqui, mas veja, o mercado também está terminando aqui, fechando o dia em máximos, não é? Já veio aqui embaixo, está corrigindo tudo novamente aqui, ou seja, está voltando o movimento, como você está vendo, e o mercado está encerrando em máximos. Temos aqui no Dow Jones uma zona em que o mercado está tendo dificuldade de romper, tá, pessoal? Então vamos observar também isso na segunda-feira, ou seja, veja que o mercado está lateral dentro desta zona aqui. Vamos avaliar aqui os acontecimentos do fim de semana e no início da semana vamos ver aqui qual vai ser o sentimento do mercado para esta semana. O índice australiano, pessoal, foi aquele que me deu a violinada essa semana, ok? Porque você lembra, nós falamos disso ainda na live de quarta-feira, não é? Eu entrei aqui no mercado e vejo o que aconteceu. O mercado já entrei aqui na terça-feira, na verdade, e o mercado já abriu aqui, já apanhou os meus stops, ou seja, saíram dados econômicos aqui na Austrália que não foram bons, ou seja, o desemprego aqui na quarta-feira, não é? O desemprego aqui houve um aumento muitíssimo grande que foi o que originou esse gap de baixa aqui, todo esse movimento baixista. Ou seja, o desemprego na Austrália aumentou a quantidade, não é, de aumento numa semana foi de 1 milhão de desempregados. E isso fez com que o mercado tivesse realmente um mau sentimento ali. E fez com que o mercado voltasse então tudo aqui para baixo. Continua a estar numa zona interessante aqui, vejam. O nosso ombro, cabeça, ombro aqui, em princípio, continua válido, até que o mercado venha aqui até na nossa linha de clavícula, o nosso ombro, cabeça, ombro continua válido, que nos dá uma projeção aqui por cima, não é? Então veja, vamos vigiar também esta zona, tá? Pode ser que, dependendo do sentimento do mercado, não é, do que acontecer no fim de semana, vamos estar atentos na segunda-feira, porque
Lembrem, pessoal, tudo que eu falo não são recomendações de investimento, são apenas a minha opinião, tá? Poderemos ter uma oportunidade aqui no índice da Austrália já na segunda-feira, caso o mercado mantenha-se acima desta zona. Poderemos ter aqui, que é a zona do 61,8 de FIBO, uma zona de anterior resistência, suporte, resistência, 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 certo? Então veja, aquela velinha mágica, não é? A vela do Eugênio. Quando a vela vir aqui embaixo, poderemos ter uma oportunidade aqui, certo? Sendo que o nosso risco sempre vai estar no máximo na média dos 200 dias que aqui está. Não pode estar por baixo da média dos 200 dias. E teria que terminar o dia na segunda-feira, mas segunda-feira à noite temos live e vamos estar falando disso. O mercado, se vier aqui por baixo, o ideal é que termine o dia por cima desta zona, ou seja, preferencialmente por cima da zona do 61,8 de FIBO. Portanto, uma zona também a nós estarmos de olho aqui para segunda-feira, tá? Possivelmente podemos ter aqui uma oportunidade de entrar numa operação longa, porque como eu falei para os senhores, para já nada se alterou. O sentimento permanece o mesmo, o paradigma permanece o mesmo. Temos dados econômicos aqui na segunda-feira, que é o PIB do Japão, que poderá fazer com que os mercados asiáticos de domingo para segunda soframos algum impacto. Então é preciso também, ok, que você esteja de olho. Como eu sempre explico, eu sempre estou olhando o calendário da próxima semana, não é? Então vamos aqui ver, ó. Temos o PIB do Japão aqui, certo? O anualizado, e temos o PIB que é o trimestral, do segundo trimestre. Então veja, temos aqui uma expectativa de que ele encolha menos 7,6, estamos em menos 0,6, ou seja, que ele venha aqui para baixo. Uma perspectiva que tenhamos menos 7,6. E tenhamos aqui no segundo trimestre uma contração para menos 27,2, ou seja, veja que isso seria um tombo realmente histórico aqui, tá, pessoal? E isso poderá trazer algum impacto aos mercados na segunda-feira. Ou seja, os mercados asiáticos podem ter um movimento baixista de domingo para segunda, não é? Então vamos estar atentos aqui a como o mercado vai se comportar. Esses dados aqui todos saem na madrugada de domingo para segunda, como você está vendo aqui, os dados do Japão, que são dados que poderão ter algum impacto. Então estejam atentos também a esta situação. Índice francês, pessoal. Também fui apanhado em stop aqui, ou seja, tinha as minhas entradas aqui, não é? Depois ou seja, as minhas posições foram fechadas aqui já na madrugada, ou seja, na abertura praticamente do mercado. Na verdade, hoje de manhã, aqui às 7 horas, quando abriu o mercado já veio aqui para baixo e já apanhou os meus stops, já fui apanhado aqui, já estava fora da operação, ou seja, deu aqui lucros muito pequenos aqui nesta operação, certo? Veja, o que vamos olhar, de que forma vamos olhar aqui para o índice francês na segunda-feira. Vamos ajustar o nosso FIBO para todo este movimento, ou seja, todo este swing altista que fez aqui, tá? Ou seja, todo este movimento que aqui está. Veja, este swing que aqui está. É para aqui que nós vamos olhar na segunda-feira. Tá bem, pessoal? Temos aqui também, possivelmente, como eu disse, vamos ver o sentimento do mercado na segunda-feira. Veja, temos zonas importantes aqui a estarmos de olho, tá? Toda esta zona aqui, por baixo dos 61,8 de FIBO, é uma zona que o mercado, dependendo da reação do mercado asiático aos dados do PIB do Japão, veja que se sair melhor, prevê menos 27, não é? Imagina que sai menos 20, esse dado vai ser positivo, ou seja, muitas pessoas aqui podem olhar para isso como sendo algo bom, não é? Vão interpretar isso como sendo algo bom.
tá? Ou seja, os dados efetivamente são maus, como eu tenho explicado para vocês aqui, os fundamentos são maus, mas as pessoas interpretam dessa forma, e é isso que nós temos que aprender. De que forma que o investidor, não é, e principalmente o investidor de retalho, de que forma que eles vão avaliar isso. Então, como eu disse, sempre olhe primeiro para o resultado dos mercados asiáticos no início da semana, tá? Poderá, ou seja, em princípio, como eu disse, o paradigma se mantém, não é? Vamos ver aqui, até aqui o mercado fez mínimos, a partir daqui começou a fazer mínimos ascendentes, não é? Então teríamos uma linha a passar por aqui. Veja bem, uma vinda aqui nesta zona, anterior zona de suporte, que também funcionou aqui como suporte, veja, funcionou como suporte aqui, funcionou como suporte aqui, funcionou como resistência, resistência. Olha só, funcionou aqui como suporte, funcionou aqui, vamos dizer, poderíamos até colocar isso, olha aqui, ó, na zona do 61.8, não é? Funcionou toda essa zona aqui, uma zona interessante para nós vigiarmos no índice francês na segunda-feira, tá bem? Sempre olhando para os mercados asiáticos. DAX, o que aconteceu, pessoal? Mesma coisa, a vela de hoje de manhã apanhou aqui os meus stops. Ok, fui estopado aqui. Por quê? Porque ontem no fechamento ou seja, ajustei os meus stops por baixo dos mínimos que fez ontem. Ou seja, ajustei o meu stop aqui por baixo desta vela para garantir ganhos aqui caso o mercado realmente retornasse, não é? E o que aconteceu é que efetivamente veio buscar o meu stop. Veja que no fecho do mercado aqui tivemos um interesse comprador aqui, não é? Manifesto. Então, vamos também olhar para o DAX na segunda-feira, certo? Ajustando o FIBO a todo este impulso altista que aqui está, tá, pessoal? Vamos ajustar a todo esse impulso altista que aqui está. Veja onde está a zona dos 38.2 de FIBO. Uma zona que funcionou aqui como suporte, 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 e funcionou também aqui atrás, ó, como sendo zona de resistência, tá? Então poderá vir a ser uma zona interessante para estarmos de olho aqui também, caso o mercado venha aqui. Atenção à média dos 200 dias, tá, pessoal? Que aqui está, ou seja, o nosso risco vai estar por baixo da média dos 200 dias. O preço poderia vir aqui, mas tem que terminar o dia por cima da média dos 200 dias. Então vamos ficar atentos aqui, caso haja um movimento aqui baixista que faça aquela vela do Eugênio e volte aqui para cima dos 38.2 de FIBO, sabendo que não podemos ficar aqui por baixo da média dos 200 dias, tá? Minha posição, então, minhas posições foram fechadas aqui. Eurostock 50 igual ao DAX, tá, pessoal? Também tinha as minhas entradas aqui, fui apanhado em stop aqui, stop gain, não é? Mas fui apanhado em stop aqui, onde as minhas posições foram fechadas. Poderia até ter aproveitado aqui, quis realizar posições aqui na zona do take profit, que seria esta zona aqui, certo? Mas eu tinha uma ordem que estava um pouquinho mais aqui acima, a minha ordem estava aqui, ó, e por pouquinho não entrou a minha ordem de realização de take profit aqui. Portanto, fui depois apanhado em stop aqui por baixo. Mas faz parte também do mercado, não é? Então, pessoal, ajustamos o nosso FIBO aqui também, certo? Vou tirar esse FIBO daqui que não nos interessa. Ajustamos aqui o nosso FIBO no Eurostock 50 para todo este swing altista. E vamos estar de olho. Olha, até aqui fez mínimos, a partir daqui o mercado fez, então, uma inversão, não é? Então veja, aqui estamos na nossa linha de tendência. Zona dos 38.2 de FIBO é exatamente aonde estamos aqui. Zona de anterior resistência, anterior suporte, anterior suporte, anterior suporte, anterior suporte,
suporte, ou seja, uma zona muitíssimo importante para o Eurostoxx 50. Então, sempre olhando para os mercados asiáticos, resultado dos mercados asiáticos na segunda-feira. Veja, temos uma outra zona importante aqui na zona dos 61,8 de Fibo, onde o mercado, caso rompa esta zona, é provável que venha até aqui. Então vamos observar o comportamento do mercado asiático e o contágio que ele poderá trazer aos índices europeus. Caso vejamos que o sentimento permanece, tá, pessoal, sem aversão ao risco ou com menor aversão ao risco, poderemos ter uma oportunidade aqui. Vamos vigiar, não estou dizendo que devemos entrar, vamos vigiar. Caso o mercado nos dê uma oportunidade, poderá vir a ser uma zona interessante. O K100, da mesma forma, pessoal, veja, tinha entrado até aqui em cima, outras no decorrer dessa vela. Você lembra, expliquei aqui as minhas entradas na quarta-feira. Fui apanhado aqui também em stop gain, mas fui apanhado nesta zona. O que vamos fazer com o K100? Também vamos ajustar o Fibo a todo este impulso altista que aqui está. Tá bem, pessoal? Então veja, a zona em que o mercado se encontra já é uma zona bastante interessante. Vejam, funcionou aqui como suporte, funcionou aqui como suporte, funcionou aqui atrás também como suporte, poderá ser uma zona a vigiar também, que teremos aqui que observar no início da semana, tá bem? Sabendo que, caso o mercado rompa esta zona aqui, vejam, a próxima parada dele vai ser aqui embaixo. Portanto, lembre-se sempre da gestão do risco, tá, pessoal? Aquilo que eu ensino para vocês, não é? Vamos fazer aqui uma gestão de risco eficiente. Vamos procurar sempre aquela entrada onde vamos ter um stop curto caso o mercado não nos dê razão. Então, é por aqui que possivelmente o mercado poderá vir aqui andar no meio desta zona. Então vamos vigiar, vamos estar de olho nesta zona. Caso, vejam, temos depois a nossa próxima zona de suporte aqui por baixo já, tá, pessoal? Então vamos sempre pensar que se tivermos um sentimento positivo vindo do mercado asiático, na madrugada de segunda-feira, ou seja, é possível que até a abertura do mercado americano é possível que ainda tenhamos algum movimento baixista, certo? Alguma correção, não é? Então vamos estar de olho, vai ser o início de uma próxima semana onde entramos na segunda quinzena de agosto, uma semana onde efetivamente começam muitas pessoas a estarem de férias. Então os intervenientes do mercado, o número de intervenientes é muito menor. Então vamos também estar atentos a isso, ou seja, mãos grandes podem fazer movimentos de muita volatilidade no mercado nas próximas 2 semanas. Então vamos estar atentos aqui a possíveis oportunidades que poderemos vir a ter. Ok, pessoal? Swiss 20 também fui apanhado aqui nos meus stops, já tinha sido apanhado no início da semana aqui, como eu falei para você já lembra disso, já sabe disso, já tinha sido apanhado aqui, voltei a entrar e terminei saindo aqui hoje também por stop gain, mas saí por stop nesta zona. O que vamos ter aqui ou podemos ter no índice da Suíça? Podemos aqui, pessoal, veja, o mercado está dando luta nesta zona, que também é uma zona importante, tá? Em princípio, veja que o mercado voltou aqui na nossa linha de clavícula, o que poderia ser um pullback perfeito para que o impulso continue. Também, vejam, temos depois, caso o mercado rompa esta zona que está aqui, o nosso próximo ponto de parada seria aqui embaixo. Então vamos estar atentos ao movimento que o mercado vai fazer nesta zona. Novamente repito, sempre observando o sentimento vindo do mercado asiático, ok?
não se mantenham dentro das posições caso o mercado não demonstre um sentimento, ou caso o mercado demonstre, vamos por assim dizer, um sentimento de aversão ao risco, tá, pessoal? Não arrisquem, sendo que vamos ver aqui, como eu disse, na abertura do mercado, que tipo de movimento o mercado vai fazer aqui. Ou então, caso ele rompa, não é? Deixem com que ele venha aqui mais embaixo nesta zona. E aqui seria uma zona muitíssimo interessante para assumir aqui, então. Ok, pessoal? Posições longas. Lembrando sempre, isso não são recomendações de investimento, são apenas a minha opinião, ok? Em relação aos pares cambiais, pessoal, também foi uma semana legal, uma semana também interessante, onde também conseguimos aqui prever situações importantes e interessantes com o Banco Central da Nova Zelândia, não é? E conseguimos aqui aproveitar algumas oportunidades. Vamos lá falar delas então. Um par que nós operamos, e eu sei que alguns dos senhores também operaram, não é? Fizemos entradas longas na Libra dólar, que foram entradas realmente bastante interessantes, porque o mercado moveu-se efetivamente na nossa direção. Teve uma certa dificuldade aqui no rompimento desta zona que aqui está. Veja que sempre que o mercado chegou até aqui, houveram realizações, não é? Então, o que eu fiz aqui? Da mesma forma que fiz nos índices, no fechamento desta vela aqui, das 19 horas, eu encerrei então as minhas posições que aqui estavam abertas. Foi uma posição que trouxe também resultados bastante satisfatórios, porque foram na ordem de 0,67% dentro de uma zona em que o mercado se encontra justamente em lateralidade, ou seja, acertamos aqui na fundamentação, não é, pessoal? Ou seja, todas as nossas operações têm dado certo, porque você tem visto, e eu quero frisar muito isso, que você entenda que realmente a fundamentação é o mais importante, pessoal. Você precisa entender a fundamentação e depois a correlação. Veja o quanto é importante a minha metodologia. Aquilo que eu tenho ensinado para você, não é? Nós percebemos aqui que o dólar seria mais fraco essa semana em razão de que os índices subiriam. Então, ou seja, nós correlacionamos isso. Sabíamos que uma alta dos índices, sendo que os índices e o dólar têm uma correlação negativa, os índices a subirem ia fazer com que o dólar baixasse. E isso impulsionaria a Libra. Portanto, fizemos uma operação bastante interessante que eu sei que os senhores também conseguiram, ou alguns dos senhores também conseguiram aproveitar. Da mesma forma, eu sei que muita gente não aproveitou, mas eu, na verdade, consegui aproveitar aqui esse movimento e também falei disso na quarta-feira. Libra NZD, não é? Tínhamos aqui o Banco Central da Nova Zelândia, onde nós sabíamos que, ou prevíamos fundamentalmente, que eles demonstrariam, na verdade, preocupação com a valorização do dólar neozelandês, do kiwi. E aproveitamos aqui então, ou seja, a queda do NZD impulsionaria a Libra, que é uma moeda que está mais forte. Então veja, saí aqui com uma parte da posição na minha primeira zona do Take Profit, que aqui estava demarcada, originária desta zona de anterior resistência, suporte, e a outra parte da minha posição fui apanhado em stop aqui. Depois, pessoal, gostaria de ter aproveitado novamente quando o mercado retornou aqui a esta zona. Mas infelizmente ou felizmente distraí-me, ou seja, quando me apercebi o mercado já estava novamente aqui em cima.
e então justamente achei que o risco era muito alto, o risco era muito alto para se assumir, não é? Ou seja, eu poderia desperdiçar tudo que já havia ganho aqui, mas quem teve a oportunidade, veja que o mercado fez um pullback perfeito novamente na zona dos 50%, poderíamos ter aproveitado porque o mercado veio exatamente na zona do nosso segundo take profit. E veja o que aconteceu aqui. Quando chegou aqui, exatamente o investidor experiente começou a realizar as suas posições. Portanto, também foi um trade bastante interessante. Depois, operamos também o euro-dólar e o índice do dólar nessa semana, não é? Você lembra? Operamos aqui o euro-dólar a longo, aqui, onde efetivamente, lembram, na quarta-feira ainda falei com vocês, disse, olha, os meus stops estão aqui. Então veja, pessoal, encerrei agora a minha posição, conforme encerrei os índices e todas as outras posições às 19 horas ou próximo das 19, aqui mais ou menos no encerramento dessa vela. Aqui o mercado mexeu-se um pouquinho enquanto eu estava fazendo as realizações, mas foram todas nessa zona aqui, foram realizadas as posições no índice, no euro-dólar. Da mesma forma, pessoal, que nós tivemos aqui uma posição longa no euro-dólar, você lembra que tínhamos posições curtas também no índice do dólar. Veja, também correu bem, foram posições que também correram bem e também foram fechadas aqui, tá, pessoal? Nesta vela que fechou aqui às 19 horas. Foi aqui que eu saí destas entradas aqui. O índice do dólar nunca são operações assim muito rentáveis, porque é um índice que tem um requisito de margem bastante elevado, ou seja, eu não costumo me alavancar demasiado no índice do dólar. Portanto, são operações que em termos monetários não trazem grande valor. Mas o importante é que estávamos efetivamente corretos na direção do mercado no início da semana, acertamos em 100% todos os pares cambiais, não erramos em nenhum. Tivemos aqui uma situação que foi no índice, se eu não me engano, foi no índice da Austrália, que eu tive um stop, tive uma posição que foi estopada, mas depois fui estopado com perda. Mas eu já vou ver qual que é e já falo para os senhores aqui. Depois tivemos o NZD-USD também, não é? Que nós também operamos aqui o NZD-USD. Olha, pessoal, só para lembrar aqui, eu hoje ainda estava olhando para esse par. Lembram que o Goldman Sachs ou não sei quem lá mandou entrar nesse par aqui, deu uma recomendação de investimento e nós falamos sobre isso e eu disse que não era o momento de entrar? Veja, o mercado tem feito exatamente o movimento que eu falei naquela altura, tá? Então o NZD-USD, o que aconteceu, pessoal? Efetivamente, veja que foi dos pares, como o dólar baixou bastante essa semana, não é? O que aconteceu? Tinha boas entradas aqui no NZD-USD, mas efetivamente fui estopado aqui hoje, ó, com ganhos muito pequenininhos, pessoal. Foi aqui mesmo, olha, mal para pagar despesa, acho que deu 5 euros aqui cada posição ou coisa desse gênero aonde eu fui estopado, tá? Ou seja, foi mesmo para fechar aqui a posição. Continua podendo ser aqui uma posição interessante para vigiarmos no início também da próxima semana, tá, pessoal? E aí vamos realmente olhar para esse par e vamos ver aqui que tipo de movimento, que comportamento ele vai ter aqui. Em especial, vamos olhar para o dólar. Então vamos ver aqui, pessoal, para que não fique muito longo o nosso vídeo, não é? Os resultados aqui desta semana, então. Então vejam, tivemos aqui ganhos no SP500, tivemos ganhos no Nasdaq, que foi o índice que rendeu melhor, deu em termos de valor, foi onde tivemos aqui o melhor rendimento, foi no Nasdaq. Mas tivemos também rendimentos no DAX, ou seja, em todos eles. Veja, no índice australiano aqui que nós tivemos um stop de 21 euros, como eu falei para os senhores. Ó. Lembro que uma posição foi estopada com perda, e o mercado veio abaixo da zona onde nós prevíamos. Foi esta posição aqui, pessoal, ó. Tá? Esta posição que
foi a primeira entrada que eu fiz aqui. E eu tinha os stops então aqui, ó, justamente por baixo desta vela que aqui está. Ou seja, eu entrei aqui e tinha os stops aqui por baixo dessa vela. E imediatamente o mercado fez aqui, não é? Retornou lá em cima, o que foi legal, mantive os stops, mas o mercado voltou aqui e apanhou os meus stops aqui, tá? Então tive aqui uma perda nesta posição aqui no Nasdaq, no índice australiano. Então veja o quanto é importante, mesmo quando você assume, lembram o que eu falo? Olha, o mercado veio aqui, você entrou, começou a subir, o que eu digo sempre? Você tem que ajustar os stops, não é? E então eu tinha os stops aqui por baixo dessa vela, justamente aqui mais ou menos, justamente achando que o mercado poderia retornar aqui, ou sei lá, talvez até mais abaixo, eu não me lembro exatamente a zona. O que interessa é que o mercado veio aqui e apanhou os meus stops e eu tive uma posição estopada aqui, ou seja, uma posição que não correu conforme aquilo que, ou seja, que eu gostaria. Então tive uma perda pequena de 21 euros. Em compensação, também tive 2 ganhos pequenos, porque, como eu disse, o mercado retornou lá por causa dos dados do emprego. O que totalizou aqui, ainda fiquei positivo 20 euros, mas foi realmente pouco, não é? O euro-dólar rendeu 304 euros essa semana, com as 3 entradas que tivemos. O índice do dólar, veja, rendeu 95, como eu disse, são sempre posições que não monetariamente... sempre agregam valor, não é? Não tem dúvida que agregam valor, mas é um índice que, como eu disse, tem um requisito de margem muito alta e eu não costumo me alavancar muito, não é? Você sabe disso, que muito embora tendo saldo positivo, eu nunca costumo me alavancar demasiadamente. Então trouxe só 95 euros aqui de lucro. A Libra dólar, 2 posições, uma de 67 e outra de 66, porque você lembra, uma foi fechada lá e outra por stop, então deram 133 euros. A Libra NZD foi o que rendeu bem também, deu 169 euros, uma posição de 109 e uma de 60. O NZD-USD, veja aqui, ó, deu 2 posições de 5 e uma de 6, deu um total de 16 euros. Lembra, eu entrei lá embaixo no pavio daquela vela e no fim o mercado voltou e apanhou o meu stop. Vale a disciplina, não é? Não perdi, foram posições vencedoras que entram na minha estatística como sendo posições em que eu acertei, porque não houveram perdas. Então, pessoal, os índices já falei, não é? Vamos lá ver então o resultado aqui total da nossa semana. Então, no total aqui, pessoal, lembra, esses 42 euros aqui estão aqui como referentes à semana passada. Mas você lembra que na semana passada eu não operei. E isso aqui foram aquelas posições aqui, ó, do início da semana no SP500 e no Nasdaq. Lembram? Swiss 20, uma posição. E aqui uma no SP500, uma no Nasdaq e uma no Swiss 20. E eu então, como tinha aqui outras entradas, coloquei aqui como sendo referentes à semana passada, mas são posições dessa semana, tá? Então, pessoal, qual foram os resultados aqui? Totalizamos então 2.659 euros nessa semana. Tivemos 38 posições abertas, porque sempre são de 3 em 3, não é? Então, se você dividir aqui essas 38, foram praticamente 13 posições abertas, ou seja, 13 operações, onde entramos sempre com 3 partes, que dá as 38 ou 39. Tivemos 37 acertos, uma posição errada, o que deu um percentual de acerto nessa semana de 97,36%. Ou seja, vínhamos aqui, vemos com saldo do mês passado, onde fechamos o mês com 34.259, e esse mês até agora, já na segunda semana, temos apenas 2.659 euros ganhos. Ou seja, o mês de agosto sempre é um mês um pouco mais complicado para se operar e, como eu disse, você sabe que eu também só opero quando o mercado, quando vale a pena, não é? Senão, como eu sempre digo, mais vale a pena ir para a praia. Amigo, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí o seu gosto e também, por favor, deixe o seu comentário. Gostaria de saber sempre, é muito importante para mim que você comente o que você está achando da minha metodologia, o que você está achando dos meus ensinos.
e também que você partilhe os seus resultados. Eu também gosto de saber se você está crescendo, se as coisas estão evoluindo, se você está conseguindo realmente crescer. E se você gostou, então, como eu já disse, deixe o seu gosto, partilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas interessadas no mercado financeiro, ajude outras pessoas também a investirem corretamente, ajude o nosso canal também a crescer. Porque você também já sabe, não é? Aqui os seus investimentos crescem porque você cresce.